povo, sejam muito bem-vindos ao nosso segundo episódio do Trincheira Cast. Hoje estamos aqui com o nosso outro membro, né, o nosso sexto elemento, Thiago Domingues, que também vai falar um pouquinho sobre a trajetória dele na advocacia criminal. E aí, o objetivo de hoje é a gente ficar contando história. Eu sei que vocês gostam disso, nós também, não é mesmo? Então, muito bem-vindos, Thiago Cunha, ou, como eu já falei da outra vez, o nosso caboquinho. Thiago Domingues e, ao meu lado, o Dr. Rodrigo Cunha. Vamos lá, para a gente começar, seguindo a mesma linha que nós fizemos aí no último episódio. Thiago Domingues, por favor, se apresente e nos conte o porquê da advocacia criminal. Como que ela entrou na tua vida, meu amigo? Bom, eu assisti o episódio anterior, apesar de não estar aqui presente, mas vi que a minha história é um pouco diferente da dos colegas. Meu pai é advogado, então eu desde sempre pensei em atuar como advogado. Então isso eu sempre tive certeza. E aí a área criminal, ela veio mais forte durante a faculdade, quando a gente começa a ver as matérias e percebe que todas as outras não têm graça nenhuma. E aí você consegue perceber, né? Você verifica que a matéria ela tem relação com o que você viu nos filmes, com o que você viu às vezes na vida real, com o que você passou em alguma oportunidade num ônibus, numa vez que você foi assaltado quando você foi abordado, qualquer coisa do tipo. E aí você percebe que a realidade é a advocacia criminal. Exato. Então a gente caminha nesse sentido desde o primeiro momento da faculdade. Então, cursei a minha faculdade, fiz estágio em alguns escritórios, fiz estágio em escritórios que não eram da área criminal também, e aí tive mais certeza que o caminho era atuar na área criminal. Então, desde o início da faculdade, eu atuo na área criminal, estou formado há 4 anos, 5 anos, acho, e 4 anos com a carteira da OAB. E desde o primeiro momento só fiz advocacia. Só não, porque eu fiz um caso contra a Decolar. É o seu próprio? É da família. Fiz um contra a Decolar e um contra a Vivo. Não, todo advogado, quando se forma, ele tem que ter pelo menos uma experiência trabalhista, ou civil, ou consumidor, entendeu? O meu processo diferentão foi um processo de família, foi um divórcio. Sempre o divórcio. Sempre o divórcio. Não era consensual. Aí o cara virou pra mim e falou assim, olha... Esse divórcio aqui, ó, a única pessoa que acaba com o meu casamento é Deus. Aí eu entrei com ação e consegui uma tutela. Falei, segura agora, rapaz. Perigoso, hein? Virou a deusa do divórcio, né? Mas aí eu percebi que aquilo não era muito pra mim, não. E aí o pessoal até brinca, né? Fala assim, a advocacia criminal é muito perigosa. Vocês sabem que eu me senti mais constrangida nesse processo de família do que na advocacia criminal até hoje. Eu, pelo menos, nunca senti nenhum tipo de constrangimento com relação a cliente ou alguém fazer alguma coisa. Agora, nesse processo de divórcio, o cara tava tão desesperado pra continuar com a mulher que... Envolve outros fatores. Envolve outras coisas. Mas já que a gente tá contando causos, Tiaguinho, conte alguma história. Tem alguma coisa da advocacia criminal que te lembre alguma história muito boa pra você compartilhar com a gente? Olha, depois que nós terminamos o último episódio, semana passada, me veio à mente uma história muito engraçada de uma audiência que eu participei. Operação da Polícia Federal, Mato Grosso do Sul, Campo Grande. Operação Nevada. Lá em 2016, mais ou menos. Acusação, tráfico internacional de drogas, lavagem de dinheiro e tudo mais. E aí, naquela operação, após o término da operação, né, teve todas as medidas de operação normal, busca e apreensão, interceptação telefônica. E nas interceptações telefônicas foi identificado um diálogo de um dos acusados que ele tinha gastado uma determinada quantia em São Paulo. Pois bem, e aí fomos para a audiência de instrução. Esse não era meu cliente, a operação era muito grande, eram vários clientes. Eles moravam no Mato Grosso e ele tinha gastado um valor em São Paulo. Isso, moravam no Campo Grande, Mato Grosso do Sul, alguns réus eram de lá, inclusive esse, outros eram de São Paulo. Enfim, ele saiu de Mato Grosso do Sul, Campo Grande, e veio para São Paulo. E ele gastou, já vou até adiantar, gastou R$100 mil em uma noite. E esse gastou R$100 mil em uma noite e ele mencionou isso durante a ligação telefônica. Isso foi interceptado pela Polícia Federal, subiu no processo. Vamos para a audiência de instrução e julgamento.
E aí, na audiência de instrução e julgamento, o procurador da República, membro do Ministério Público Federal, começou a fazer as perguntas para ele e tal, e chegou nesse ponto. Uhum. Falou, rapaz, me diz uma coisa. Com que você gastou 100 mil reais em uma noite em São Paulo? Tô louco pra saber. Tô louco pra saber. Não foi um Ficou carro. aquele suspense durante a audiência. E aí o réu olha para o procurador da República, promotor de justiça no âmbito federal e fala bem assim, uai, doutor, foi no puteiro. Aquele ato solene, rapaz, virou uma gargalhada Esculhambação, só durante né? a audiência. E aí ele foi mais além. Aí o procurador da pau. República ficou assim impressionado. 100 mil reais você gastou em uma noite? Rapaz, Aí, que caro, o hein? réu, ele foi mais longe. Ele olhou pra cara do Nunca vi procurador isso. da República e falou, doutor, o senhor já foi lá? Se o senhor for lá, o senhor gasta até 200 mil reais, doutor. Eu fui até E econômico, aí né? ele falou até o nome da casa. Eu tava querendo saber. É o que eu tenho receita. É o que eu quero saber. Foi lá no escândalo, doutor. E detalhe, essa audiência estava sendo presidida pelo juiz Odilon de Oliveira, que é um juiz muito famoso. Na época ele vivia escoltado 24 horas por dia, ameaçado de morte. Tem até documentário, se eu não estou enganado, na Netflix ou outra plataforma que fala sobre a vida dele. Mas enfim, esse foi um caso muito engraçado da advocacia criminal, que em meio a um ato solene, saiu ali da solenidade do ato, da formalidade, todo mundo começou a se rachar durante a audiência. Essa história eu precisava contar aqui. Você tava lá presencial? Tava lá presencial. Deve ter sido... Não, melhor ser. Imagina só a cara do advogado dele. Todo Na hora. mundo se Não, não é rachando. possível que ele tá falando um negócio desse. Como é que consegue tocar uma audiência com isso aí? Desestabiliza tudo. O que que acontece? Técnicas vão por terra. Esse cliente, ele não era o nosso cliente, né? Mas a defesa dele ficou ali, acredito que não tinha combinado com ele sobre esse tema. Então a defesa dele tocou normalmente e, infelizmente, no final ele foi condenado. Né? Até porque não por tinha conta disso, relação, não né? por isso, Não por isso. Não por conta dos 100 mil gastados na Talvez casa. ele tenha sido mandado embora de Eu casa. acho que essa mas- condenação veio em casa, né? Essa condenação veio. Mas, enfim, essa é a história engraçada que eu tenho pra contar aí. E ainda colocou o juiz no meio. Ainda colocou o juiz no meio. E o juiz saiu dessa e falou, eu não. Não, na verdade foi o procurador Ah, da foi o procurador. República, né, que perguntou pra ele. Aí o procurador fez aquela cara de negativo. Essa história se recuou na Não hora. sei nem do que se trata. Ai, gente. E você, Thiago, tem alguma coisa que te marcou na sua história de advocacia? Assim, algum processo que você olha e você fala assim, caramba, esse processo marcou? Seja numa coisa divertida ou alguma coisa que tocou seu coração. Teve um caso que foi um caso bem grave. Um homem de 23 anos, ele acabou matando a mãe num surto psicótico. E o que me marcou bastante foi a audiência de custódia dele. Porque quem faz audiência de custódia vê que no Fórum da Barra Funda, normalmente assim, tem um policial na frente, uns 6, 7 acusados ali e um policial atrás. E nesse caso tinha 6 policiais para trazer esse moleque. Uhum. E assim, ele tava claramente num surto psicótico, não tinha nenhum motivo para ele ter matado a mãe, ele tava falando nada com nada. E foi bem chocante porque a gente vê que a justiça não tá preparada para lidar com esse tipo de coisa. Não, né? Então, assim, a juíza discutindo com o louco, sabe? Ele nitidamente maluco e a juíza discutindo com ele. E ele assim, não, porque eu não tive direito de resposta, eu não tive direito da pergunta também, eu não sei o que eu tô fazendo aqui, eu não sei qual que é a acusação. Fora da casinha. Eu já fui julgado. Aí ela, não, você não foi julgado, você foi preso. Aí ele, eu estou preso? Então eu estou preso? Sabe, Isso não já custódia, meu né? pai. Ele tava completamente fora da casinha e assim, no final ele foi absolvido sumariamente por conta da inimputabilidade dele, Uhum. mas foi algo bem chocante. Foi difícil estar ali naquele lugar porque você percebeu que eles não têm preparo nenhum para lidar com esse tipo de coisa. A gente Não. lá no primeiro momento pediu para que fosse instaurado o incidente de insanidade mental direto, pediu para que ele fosse mandado para alguma casa de tratamento, qualquer coisa do tipo, mas a juíza botou ele lá no CDP de Pinheiros e ele ficou no CDP um tempão ainda, Nossa, até que a gente conseguir perigo absolver isso, hein? ele. Mas assim... A foi um discussão. caso- É a discussão entre a juíza e o inimputável. Deve Meu. ter sido sensacional. E o promotor falando baixinho assim, né? Fazendo requerimento, e ele, eu não tô ouvindo, fala mais alto. Ele Não tem tá razão, errado, né? E pior Ele que tem ele o não tá direito de errado. saber do que ele tá sendo acusado.
Mas a juíza tem, não, você se comporte aí, não sei o quê. Foi pra cima dele e ficaram batendo boca, e você vendo assim, ela batendo palma pro louco, e o louco lá E a audiência foi presencial? foi presencial. Oh, que legal. Nossa. Foi presencial, eu tenho o vídeo, eu guardo o vídeo pra... E, assim, é engraçado, né? Você fala assim, no contexto geral, você tem como uma lembrança engraçada, mas você falou uma coisa que que o Estado não está preparado para isso, né, cara? Imagina, essas pessoas, elas cometem crimes rotineiramente. E aí você acaba tendo uma situação que o Estado que deveria dar esse suporte, porque ali tudo bem, é uma audiência de custódia, não é uma audiência para condenar ninguém, não é uma audiência de instrução, debate, julgamentos, mas nasce ali algumas questões para o processo que caem por terra muitas vezes, que não são observadas pelo juízo, né? A gente tem que estar atento a esses detalhes, como operadores do direito, Sim, né? A verdade. audiência de custódia, ela é pra isso, né? Pra ver se tá tudo certo ali, pra ver se não foi descumprido nada, e no caso ali já dava pra perceber. Que ele não tava fingindo, ele não era um ator. Até por a forma com que o crime aconteceu, né? Tipo assim, um filho matar a mãe sem nenhuma justificativa plausível logo de cara, você já imagina que alguma coisa de errado tem. Mas o aparato do Estado, Rodrigão, acho que não tá preparado pra muita coisa. Muita. Aqui no Fórum de Guarulhos, que é onde nós estamos hoje, não tem elevador, né? É Sim. só escadaria. E alguns anos atrás, nós atuamos numa assistência de acusação, num processo do Tribunal do Júri, onde a vítima ela ficou cadeirante, ela ficou tetraplégica em decorrência do crime. E qual que foi a loucura desse dia? Porque a cadeirante chegou até o fórum, lá não tem estrutura para isso, e a possibilidade que o juiz deu foi: não, ela fala lá de baixo, do primeiro andar, e a gente transmite ao vivo a fala dela para os jurados. Uau! Que absurdo. Só que assim, ela precisava falar, ela queria demonstrar para aquelas pessoas, e tem coisa que não dá para fazer no online. E aquilo ficou muito marcante para mim. Claro que, como nós estávamos como assistente de acusação, isso também foi utilizado até para plenária. Mas o Vitor, um policial militar que estava lá, o promotor de justiça e o outro advogado que estava com a gente, que é o Dr. Carlos, tiveram que carregar ela de cadeira de rodas, pegar ela em cima da cadeira de rodas e levar por um andar, né? 2 lances de escada. Imagine o constrangimento dessa pessoa. Além dela estar passando tal por da toda essa revitimização. situação, ela ainda tem que ser levada, carregada pelas pessoas, uma coisa meio que de última hora ali, porque não tinha muito o que ser feito. Realmente, o Estado ele não pensa em muita coisa, né? São nos pequenos detalhes que a gente percebe que existe uma omissão muito grande por parte de várias autoridades. Sim. Principalmente de Infelizmente. criança, né? Em situações de Nossa. crimes sexuais, a gente tem essa dificuldade, né? Hoje temos a sala especial e tal, mas até antes de ontem a gente não tinha isso. E era tudo feito de uma forma muito sensível, né? Em relação a esse ponto que você está mencionando, eu lembro de um caso prático que eu peguei, representando a família da vítima, no estupro de vulnerável. Era uma criança, se eu não estou enganado, 9 anos. Prisão em flagrante. Os policiais prenderam o acusado em flagrante de delito. A família me chamou para acompanhar como assistente de acusação na delegacia. Acompanhei os trâmites, cheguei na delegacia. O delegado de polícia falou: olha, doutor, estou homologando o auto de prisão em flagrante, mas vou conceder o direito de ele responder o processo em liberdade. Falei: como assim? Como assim, doutor? Falei: porque o que acontece? Nós não temos sala disponível para confirmar o depoimento da criança aqui. E aí, o que acontece? Eu fiquei revoltado com a situação. A princípio, a informação de que o réu seria colocado em liberdade veio me trazida por meio de um policial civil. E aí eu falei para ele, cara, não tem como. Aí ele falou para mim: doutor, isso aqui é determinação da autoridade policial, delegado de polícia. Então tá bom, vou lá conversar com a delegada. Fui lá, conversei com a delegada, expliquei a situação. Doutora, a senhora vai colocar ele em liberdade? O que acontece? Lá na rua, várias pessoas estão querendo pegar ele por conta da acusação de estupro de vulnerável. Então, a senhora vai colocar uma pessoa em liberdade que está correr risco de vida. correndo risco de vida, de ser lixado pela sociedade, porque Essa é a verdade, né? O crime o Estado não revelado. amparou. E aí, a resposta dela, delegada: doutor, muito obrigado por trazer a informação. Vou pedir para os policiais militares levarem o réu até um hotel para ele não correr esse risco. Tá resolvido esse problema. Aí Mas, tudo enfim. tranquilo, né? Mas, enfim, a justificativa dela não ter efetuado a prisão foi porque não tinha sala, naquela época, não tinha sala disponível. Deve estar bem na época da transição, né? Foi na época da lei. transição. Não, na verdade, já tinha lei, mas não tinha... o Estado, foi de madrugada isso, tá? O Estado não tinha sala
e profissionais naquele Disponível, né? momento disponível para fazer o depoimento, tomar o depoimento especial da criança. O que E- não significa que não poderia ter sido preso em flagrante, né? Exato. Porque Cada uma caso coisa é um não caso tem. mesmo, né? Entendeu? Porque Se o você tanto tivesse de na casos que defesa, não você não teria precisa conseguido. prender e eles mantêm preso. Então, Exato. Quando É precisa, verdade. não mantém. Aham. verdade. E até para trazer um pouco dessa questão do assistente de acusação, Thiago, você que atuou há pouco tempo atrás num júri, é difícil mudar a chavinha? Você tá É. sempre na defesa, aí você pega um processo que você vai estar na assistência de acusação. Como que para você, pessoalmente, lidar com a assistência de acusação? Você acha É difícil? difícil. Ele defende É o acusado. difícil. né? É Eu tô difícil. pro outro lado. Não é fácil se virar a chave, não é fácil. A recomendação, quem for fazer esse tipo de serviço, esse tipo de trabalho, é sempre treinar antes, cara, porque na hora da fala, inclusive meu júri, às vezes, eu tava do nada falando algo que favorecia o réu. Porra, mano, deixa eu virar a chave. Então é muito, muito difícil, é muito difícil. E a figura do assistente de acusação, promotor e juiz, já falo isso e repito, eles não gostam da figura do assistente de acusação, do advogado atuando como assistente de acusação. É nítido, é nítido. No último júri eu já mencionei em alguns E outros por que vídeos você acha atrás. isso? Cara, assim, o que que acontece? Eles verificam o seguinte, as funções dispostas na Constituição Federal. Poder Judiciário julga, Ministério Público acusa, advogado defende. Então, essa é a regra. Só que... Eles só esquecem que o MP também é fiscal da lei, né? E não, fiscal da lei e o pior, não esquece que por trás quem representa o Ministério Público é um ser humano, promotor de justiça é um ser humano. Uhum. Ser humano que erra. Que erra. Exatamente. Inclusive, a própria Constituição, nessas situações, dispõe sobre a possibilidade de ação penal privada subsidiária Subsidiária da da pública, pública. quando o Ministério Público não oferece uma denúncia, por exemplo, dentro do prazo legal. Então, assim, eu respeito o entendimento, mas eu não concordo. Eu sempre vou bater na tecla. Acredito que a vítima tem que ser dado voz para ela dentro do processo penal. A vítima tem que ser ouvida não só ouvida, né? Ela tem que participar efetivamente do processo penal. E uma das formas de participação é por meio do assistente de acusação. E a capacidade técnica também. Eu acho que o advogado tem a mesma capacidade técnica para atuar. E, Tem o mesmo conhecimento sem técnico. dúvida. E Com o que certeza. acontece nesses casos? A gente sabe, e muitas das vezes, o contato da família com o promotor de justiça é muito difícil. É Exato. muito difícil. Então, a vítima fica ali refém, dependendo do Ministério Público, para produzir prova quando ela quiser, por exemplo. Mas, por outro lado, ela não consegue contato com o promotor de justiça. Exato. Não estou falando que são todos os Sim. casos, mas a gente sabe que existe. Existe uma dificuldade Existe. muito Então, maior. a promotoria é um instituto, né? Então ele está bem distante diferente do escritório de advocacia, do Exato. advogado, da proximidade que o cliente tem. E ali a vítima entende que a vítima procura o advogado para ser um braço, ser uma voz dentro do sistema acusatório, né? Ela vai lá e fala, poxa, eu vou contratar um advogado para me dar esse canal de comunicação, né? Facilitador, para levar uma informação que às vezes só a família Só a recebe, família sabe. sabe que aconteceu porque fulano, porque Uma ciclano, prova tal, que uma só que ela prova, sabe. pode E ver tem toda uma questão de confiança. Porque quando você tem essa proximidade com o seu cliente, quando você vai fazer uma pergunta, por exemplo, na audiência, você consegue perguntar de uma forma que o promotor não consegue, porque querendo ou não, o promotor tem ali a letra a seca. intimidade. Então, quando você pergunta trazendo alguns elementos específicos para aquela pessoa, você vai conseguir, inclusive, fazer com que, de repente, ela se emocione em um momento que é necessário, principalmente pensando no tribunal do júri, né? Você concorda, Thiago, com essa questão da assistência de acusação no processo? Eu concordo. Eu acho que existe uma dificuldade até da própria vítima saber quem é o promotor, porque Uhum. muda muito, né? Muda. Então, às vezes a gente acha que é um promotor que vai fazer tal ato e no final das contas chega uma outra pessoa lá. Então, o papel do assistente de acusação, além de representar a vítima diretamente na audiência ou em algum ato processual, é fazer esse meio de campo também com o promotor de justiça. Acho que é imprescindível, né? Pensando no processo penal, falo muito disso. Processo penal não é feito para a vítima. Processo penal é feito para o acusado. Uhum. Você concorda, Rodrigão, Não, a necessidade disso? Não há dúvida. Eu acho que é exatamente como todos os colegas disseram. E o que eu disse ainda há pouco, eu acho que é necessário que a gente tenha olhos atentos, como Sim. advogados, para essa situação. Muitas vezes a gente acaba atuando de um lado e esquecendo que existe essa possibilidade, que recentemente o doutor Tiago fez, estive lá, assisti um pedacinho lá e vi o quão brilhante foi a atuação e o quão é Sim. importante, né? Mas lógico, comungo do pensamento dele, que é difícil, É difícil. porque o difícil. advogado, para ele virar a É chave, difícil. é muito difícil, É difícil. né? Exato. Eu só queria voltar um pouquinho, falar, você já falando de crimes sexuais, né? E eu vivenciei uma experiência que
da sensibilidade das coisas, a gente está dentro do mesmo contexto. Eu tenho uma filha adolescente, né? E há bastante no início da carreira, ela ainda pequena, e eu fui atender uma ocorrência, né, de crime sexual. E eu estava aqui na porta, o cidadão já estava preso, eu estava na porta ali da grade, numa delegacia em Guarulhos, inclusive, e a vítima estava aqui à minha frente, tinha um banquinho, a mãe e a menor. E aí eu entrei, fui conversar com o cliente, né, fui pela família, aí ele falando comigo aqui, não, doutor, não foi assim, tal, e eu olhando lá, olhava aqui, olhava lá, via a menina, cabelo enroladinho, muito parecido com a minha filha, e comecei a viajar naquele momento. E eu vi a minha filha ali, porque é intrínseco, né? Ser humano, né? Não tem Exato. jeito. E aí você fala como agir, como pensar, como ter a frieza para administrar as coisas. Porque muitas vezes você entra num processo e você tem que estar atento, não só à questão processual, à questão técnica, jurídica do processo. Você leva muito do seu eu, daquilo que você vivencia, da sua história de vida para o processo, né? Para a atividade profissional. E naquele momento eu queria esganar o cliente, porque para mim ele tinha praticado um crime, estava sendo imputado a ele um crime, e a vítima era a semelhança da minha filha. Então você tem que ter uma frieza muito grande, né? E ele tudo bem, entendi o que o senhor falou, entendi. E tocamos o processo, fomos até o final, foi condenado por uma fala, aí vem as partes que a gente fala, no meio da audiência, dado momento, já ouvindo ele como acusado, o último a ser ouvido e tal, o juiz fez uma pergunta. Assim, o juiz não perguntou nada. Depois que esgotou tudo, assim, ele fez uma pergunta que... Aquela última pergunta que acaba com o processo, né? A última. Ele falou, e por que ela tava sem calcinha? Era uma menina de 6, 7 anos. Aí ela tava com calor. Falei, acabou. Acabou. Porque não tinha esse contexto dentro do processo, não atentamos a esse detalhe, não tinha nada que levava aquele questionamento. E não constava nos autos. Mas o juiz, sei lá, ele tirou uma sacada e falou, por que ela estava sem calcinha? No sentido de que, assim, porque ela estava sem roupa, porque ela estava com as roupas levantadas, que ela estava com as roupas curtas, sei lá. E ele encaixou dessa forma. Aí depois, falando com ele, mas o senhor sabia que ela estava sem calcinha? Não, eu não sabia. Mas ele jogou falou, um verde. Só jogou o verde e você respondeu. No automático. Automático. E aí acaba gerando um enorme prejuízo, né? E esses detalhes a gente só vai aprender lidando com ele, e às vezes você não tem solução para isso, né? Mas pensando até nesse contexto de crime sexual, tem muitas pessoas ficam com dúvida, né? Nossa, vocês conseguem atuar, vocês atuam. Você já teve algum caso que você, não sendo crime sexual, mas assim, algum tipo de processo que chegou até você que você falou assim, não, esse eu não consigo atuar nesse processo? Olha, eu particularmente não me recordo de nenhum. Não me recordo de nenhum. Já fiz defesa em um crime de estupro de vulnerável, inclusive, numa situação muito engraçada, que inclusive o STJ está reconhecendo, que é a questão da distinção. Né? Ah, sim. A distinção. O meu cliente tinha lá seus 19 anos, tinha mantido relação sexual com uma menina de 13, e aí, namorando, consentimento dos pais. Todo mundo sabia, né? Todo mundo sabia, a menina engravidou, e na verdade só veio a público, só veio à tona depois, em razão da gravidez da menina. E aí a menina engravidou, ele foi lá, falou com os pais, falou, olha, vou assumir o filho, minha intenção é casar com ela, casou com ela, teve um outro filho, com consentimento dos pais, casou com o Divo, viveram em união estável, com consentimento dos pais, só que ele passou a ser processado criminalmente pelo crime de estupro de vulnerável. E aí, quando ele já tinha 25 anos de idade, tipo, 6 anos depois, foi que teve a audiência de instrução. Vieram me procurar só bem próximo da audiência de instrução. E aí, na época, o que eu estava alegando foi justamente isso, porque apesar da conduta dele ser tipicamente considerada crime, estupro de vulnerável, houve uma conduta adequadamente social, porque a família aceitou, ele já tinha constituído família com a menina, 2 filhos e tudo mais, e nesse contexto, o juiz absolveu ele, em razão dessa adequação social, foi absolvido. Inclusive, tem jurisprudência hoje, o STJ está reconhecendo essa tese em bastante casos, porque só a letra fria da lei por si só não é o suficiente
para a caracterização. Foi absolvido aqui ele em foi primeiro grau? Foi absolvido em primeiro grau, o Ministério Público não recorreu. Não recorreu? O Ministério E é Público não difícil recorreu. isso acontecer, porque normalmente nós vemos um sistema positivista, engessado, muitas vezes, né? Sim. E é que a gente vê reformas acontecendo nos tribunais. Muitas vezes lá no extremo, lá no último grito de misericórdia. E quando acontece um caso assim, é bastante... O que acontece? O contexto social, a gente volta para o contexto social novamente, que nós já tínhamos mencionado lá atrás. O contexto familiar chamou muita atenção. Então, era um sujeito que já tinha 2 filhos, Sim. filhos. Era o único que trabalhava dentro do seio familiar e foi o que pesou. De fato, o que eu senti foi o que pesou. A pena para esse tipo de crime é uma pena pesada. Então, ali iria dar um regime fechado. Se fosse colocar ele no cárcere, infelizmente ia trazer uma consequência maior. E lembrando, esse contexto, o que acontece? Houve a prática de uma conjunção carnal com uma menor de 13 anos, consentida pela menor e com conhecimento dos pais. Dos pais, que isso. Concordaram. E teve a constituição de uma família depois disso. A questão é a violência presumida, né? Exatamente. Exato. Mas aí vem a discussão. A relativização dessa questão. Mas essa pena violência. ser aplicada, você ia aplicar uma pena Nele, para ele, nela, na esposa, na convivente, nos filhos, já com Todo 5, mundo, 6 né? anos. A família olha o tamanho toda. do prejuízo, Sim. né? E você, Thiago, já teve algum caso que chegou até vocês, que vocês optaram por não atuar na advocacia ou até hoje não? sim, mas na acusação. Já chegaram alguns em que a gente viu e falou, não, isso aqui é temerário, não faz sentido. Às vezes a pessoa tem dinheiro para pagar Sim. e ela quer ir para cima. E você fala assim, meu, mas ela não tem razão aqui, eu não vou... dá até Isso- tremedeira isso- quando dessa. Isso acontece muito em crimes contra a honra. Né? crimes contra a honra, Discussão. até questão relacionada à violência doméstica. Violência você vê que doméstica. não tem ali, a pessoa tá querendo Não tem nenhum forçar elemento, né? pra ganhar lá no divórcio, pra ganhar na vara da família. Aí você fala assim, meu, isso aqui não vou me enfiar nisso aqui, porque quando a gente conhece o outro lado, né? A gente sabe que Exato. quando a acusação é injusta, pouco importa. A chance dessa máquina vem pessoa pra ser cima da condenada pessoa, ainda assim é muito e aí, pra grande, ela né? se defender, ela tem que rebolar. É, Então, na acusação a gente já evitou de atuar em alguns casos. Na defesa não me lembro agora. Tem alguns casos, tipo, especialmente crimes contra a honra, que a gente verifica que a pessoa está querendo utilizar o processo como vingança. Ah, Não sim, pode. isso existe, Não né? pode, existe muito. No contexto de discussão ali, a gente vê que, tipo, às vezes houve até uma retorção imediata, tipo, houve ofensas de ambas as partes, Foi recíproca, né? e recíproca, exatamente, e às vezes a ofensa não configura crime. Então, houve uma ofensa, mas por si só não configura, não Sim. ofendeu a honra da outra pessoa. E aí as pessoas costumam aproveitar essa situação e querer ingressar com o processo Bom, de pessoal. com finalidade. Usar para calçar outras situações. Bom, né? pessoal, mas agora a gente vai ter uma troca, porque a gente vai ter outros casos a contar. Mas ouviremos aqui casos do Vitor e do Luiz Gustavo. Bom, pessoal, agora nós vamos ouvir histórias diferentes, hein? Quem vai contar os causos pra gente vai ser o Vitor e o Gustavo. Vamos lá, Gustavo. Comigo? Bora, Começando com você. bora. Tem algum caso aí curioso pra você contar pra gente? Tem bastante. Tem bastante. Bom, primeiro, prazer estar aqui com vocês novamente. É sempre uma alegria. Com você aí que nos assiste, nos ouve. Bom, vocês estavam conversando aqui, né? Tava vendo o bate-papo de vocês. Tava pensando, pô, pega o catálogo, começa a pensar em qual caso. E aí eu escolhi que foi um júri que eu fiz com o Dr. Tiago na comarca de Pão de Açúcar, em Alagoas. Cara, foi bem pesado esse júri. Mas o que foi curioso nesse júri aí é justamente essa questão de detalhes. Então, vamos lá. Primeiro ponto. Uma comarca pequena, muito pequena. Então, Qualquer caso vira história do exatamente, jornal por um ano, né? Exatamente. Então, existe aquela proximidade ali, os jurados, todos os jurados já tiveram contato. Pra você ter ideia, o Conselho de Sentença, alguns dos jurados era composto por enfermeiros que tiveram cuidados para com a vítima. Nossa E não Senhora. tinha como a gente evitar isso. Porque a cidade tinha 10 pessoas, né? Exato, Muito pequena. exatamente. Mas assim, o que foi curioso foi, primeiro que a gente se sentiu ameaçado. A gente saiu de lá, verificamos que tinha balsa ainda, porque o júri acabou tarde, né? Então era 11 e pouco da noite, mais ou menos, quando encerrou os trabalhos. A gente, não, a balsa tá funcionando, então vamos embora. Mas por quê? O que acontece? A gente não sabe qual é o vínculo que a vítima tinha, ou a esposa da vítima tinha, com a polícia local. O fato é
A gente iniciou a plenária do júri, normalmente, os trabalhos, normal, inquirição da vítima, tal, vítima sobrevivente. Nós conseguimos demonstrar que a vítima, em determinado ponto, ela não estava sendo fidedigna com a versão dela. A vítima Tá. sobrevivente. Isso, não vamos afastar, assim, não é afastar a gravidade do que ela experimentou. Mas ela estava, talvez por uma vingança, querendo agravar a situação. Aumentando a história, né? Exato. Eu vou resumir de maneira bem simples. Ela mencionava o tempo todo que ela nunca mais poderia andar. Uhum. Né? Durante o julgamento, nos momentos acalorados, a vítima estava balançando as pernas, sabe? Uhum. Então De ela falou que ela não nervoso. mexia mais, ela fazia aquele gesto de pegar a perna, enfim. Uhum. Um comportamento natural partindo de uma vítima, independente do caso. O caso, Sim. numa outra história, numa outra oportunidade, eu conto com mais detalhes. Mas o que foi curioso? Curioso foi, depois que nós prosseguimos para a inquirição da testemunha de acusação, que era o policial, ali ele era uma testemunha-chave, né? Principalmente pela condução dos trabalhos, com marca pequena, uma outra realidade. Então ali a gente, vamos dizer assim, a gente foi um pouco mais severo ali, incisivo com essa testemunha. Cara, encerrou a inquirição dessa testemunha, o plenário tinha mais ou menos ali uns 18 policiais. Meu Deus do céu. Dentro da plenária. Dentro da plenária. Nossa. E os 18 policiais, eles ficaram acompanhando a plenária até o final. Tudo bem. Até então, tudo bem. A gente não vai se deixar intimidar por isso. Uhum. Não conhecemos a cidade, às vezes é normal, não tinha muito júri, então a gente pensou, não tem muito júri, o pessoal Às vem vezes é ver. curiosidade, Isso, né? isso, normal, vem assistir. Conduzimos o processo normalmente. Aí o que aconteceu? Chegou o momento da votação. Sala secreta, que todo mundo sabe onde é. O próprio plenário. Beleza. Vamos pra fora. No momento da votação, não foi todo mundo pra fora. Permaneceu quem? Os policiais. Dentro da... Durante, Isso. E aí durante a foi... visitação? Exato. E aí foi um ponto que eu e o Dr. Thiago, nós nos insurgimos com o juiz-presidente. No sentido de que, excelência, não pode, juiz, Policiais. promotor e advogado. Tem que esvaziar a plenária. Não, mas eu não vejo problema. Você, não, eu vejo o problema. Eu vejo o problema. Eu não conheço a cidade, eu não conheço a comarca, mas eu conheço o Código de Processo Penal. E o Código de Processo Penal, ele é nacional. E digo mais, a minha percepção é que, neste momento, os milicianos, de alguma forma, podem estar intimidando o conselho de sentença. O conselho de sentença tem que estar livre para julgamento, sem qualquer tipo de indução ou interferência externa. Então, houve uma resistência nesse sentido e o juiz acatou, acolheu, botou todo mundo para fora. Tudo bem. Fomos vitoriosos nesse júri, não com relação à questão da absolvição, mas foi afastada a qualificadora, reconhecido o privilégio em relação aos fatos, e aí encerrou os trabalhos. Quando a gente sai para fora do fórum, e aí normal ter aquele contato com os familiares para eles poderem entender. Até porque tinha uma questão. O cliente ele estava aqui em São Paulo. Ele não estava lá em Alagoas. Aí não foi? Foi por vídeo? Isso. Aí foi uma negociação nossa. A gente prefere presencial. Sim. Né? Isso é sempre ali o réu presente para que o jurado tenha um contato com ele ali, né? O tete a tete. Porém, ao a gente fazer esse requerimento para o magistrado, mas nós falamos, não tem problema, a gente faz. Só que para fazer o recambiamento, nós estimamos aqui um período de 6 meses a 8 meses. Nossa senhora. Então, Ou seja, mais 6 meses ou 8 meses preso. Preventivamente. Muito Aí tempo. conversamos com ele, ele falou assim, não, doutor, eu quero encerrar isso logo, eu sei que a gente já tinha falado desde o começo, isso, presença, a gente quer presencial e tal. Ele falou assim, por favor, façam dessa forma e tal. A gente falou, não, então tudo bem. Nos deslocamos para lá, enfim. Aí acabou a sessão de julgamento, a gente foi explicar para os familiares o quê? A consequência daquilo que foi decidido. Então, ele foi condenado a uma pena de 6 anos, certo? E num regime fechado. Nossa. Atendimento discricionário do magistrado, presidente, Já tudo estava bem. preso preventivamente? Já por estava tempo? preso preventivamente, alcançou o lapso muito breve já para o semiaberto, mas e a gente foi discutir esse entendimento com relação ao regime, a pena também, a gente foi discutir em recurso. Mas o que aconteceu? A gente ali, ao passar as informações para os familiares, o que aconteceu? A gente começou a perceber uma viatura estava dando volta no quarteirão inicialmente. Até então, normal. Fórum, né?
Segurança. Exato. E eu até me questionava, será que é a mesma É viatura? loucura da minha Aham. cabeça ou Exato. tá girando aqui? Aí onde eu falei assim, não, o doutor Thiago ficou lá, conduzindo, falando com a família, eu falei, não, eu vou ficar atento aqui a esse ponto. A família inteira dele tava lá. Isso. Aí eu percebi que era de fato a mesma viatura. Tudo bem. Eu falei, não, normal também, houve ali um certo embate, né, com o policial, isso é normal, é inerente, principalmente do tribunal do júri. Até aquele momento eu não senti nenhuma forma ameaçado. Só que aí, ao invés de começar a dar a volta no quarteirão, eles começaram a fazer diferente. Eles iam até o final da rua, fazia a baliza e voltava. Nossa. Só que assim, aí eles passavam pela gente de que forma? Com a metralhadora na mão. olhando, Bem sutil, olhando bem pra nossa sutil. cara e tal. E aí a gente ia o quê? A gente ia hotel na cidade, a gente ia passar a noite lá, de manhã nós íamos embora. Né? É uma cidade bem vizinha com Aracaju. Né? Com Sergipe, perdão, com Sergipe. É uma cidade vizinha com Sergipe. Então a gente ia passar a noite lá e ia embora de manhã. Sim. Eu ganhei toda essa situação, né? Tava atento a esse ponto. Falei pro Thiago. Thiago, e aí? Falei, e aí, vamos embora agora. Eu vou ficar aqui nada. Aí, é aquela coisa, gente. Não é que eu tava esperando que a polícia fosse matar a gente. Uhum. Mas eu não sei Você o não que ia poderia... ficar pra... Eu não ia ficar Não pra vamos ver dar o sorte pro azar, que né? poderia acontecer, né? A minha avó já dizia, né? Não deixa seu rabo pra ninguém chutar. Então, o que eu falei? Vamos embora. A gente verificou. Tem balsa? Tem balsa. O local da balsa, aonde a gente pega, foi o local que aí a gente ficou com medo. Cara, local ermo. Balsa, Balsa. Local ermo. À noite, só vocês, a era balsa. quase cara. meia-noite já. Nossa. só empurrar você pra cair ali na... Por conta do Caiu, horário. Por caiu. conta do horário, a balsa demorava demais. E tava aqui, tava eu, o Thiago, e a arma que a gente tem é o quê? A caneta, e mais nada, né? E aí encosta um carro. Eu falei, meu Deus. É tipo aquele, oi Deus, eu de novo, tudo bem? Tinha seguro de vida, assim, né? pá? Tinha. Mas aí vai favorecer o que fica, né? Eu não vou favorecer nada. Então isso preocupou bastante. Aí a gente começou a ficar com medo. E a gente ficou ali basicamente uns 25 minutos esperando a balsa. E assim, depois, no final, a gente percebeu que nós estávamos com medo do carro e quem estava com o carro estava com medo. Né? Porque, meu, 2 caras de terno, no meio do nada, aquela hora de noite. Enfim, que a gente subiu, embarcou na balsa junto, né? Mas foi uma situação que eu vou dizer assim, esse desfecho hoje é engraçado, né? Mas naquele momento ali foi bem tenso. Foi bem tenso. Desesperador, né? E quanto tempo de trajeto vocês fariam no dia seguinte, vocês tiveram que fazer na madrugada logo após o júri ali? 4 horas. Nossa. Que o medo não faz, né? 4 Que o medo horas. não faz com a E depois de pessoa. quanto tempo de júri? O júri começou, se eu não estiver enganado, o júri começou às 10 horas da manhã, foi acabar às 11 e pouco da noite. A gente Nossa. foi chegar no hotel, efetivamente fazer o check-in para dormir, 4 e pouco da madrugada. E a gente tava com fome, não tinha lugar mais para comer, isso já em Sergipe agora. Aham. Não tinha lugar mais para comer, enfim. A gente falou, vamos já pro hotel. Que a gente ficou quando chegou, quando desembarcou, para facilitar, né? Aham. Que era próximo ao aeroporto. Então foi isso aí na estrada e fomos embora. Não pagamos para ver, não. Mas foi tenso. Tem coisa Foi tenso assim, essa que- parte final. Essa parte final. E assim, o que é curioso é aquela coisa, né? Cidade pequena, promotor ali é um promotor que tá ali há muito tempo. Faz todo Uhum. mundo. Muito tempo. E assim, o cara, ele fica totalmente indignado, né? Existe até essa questão de uma crítica utilizada por ele pelo fato de a gente ser de São Paulo. Ah. Até essa fala, gente. Vem lá de fora, aqui da nossa Isso, cidade. exatamente. Da impunidade. Exatamente. A gente teve que degladiar com essa fala muitas vezes, dizendo que, olha só, advogado de São Paulo, olha só, o réu contratou advogado de São Paulo, né? Mas foi muito simples a gente quebrar, é claro, porque ele está preso em São Paulo. É muito simples, né? Então, mas enfim, foi um caso curioso. Em outra oportunidade, eu conto para vocês aqui, vou compartilhar com vocês o fato em si, O que aconteceu? porque também é curioso, foge muito da nossa realidade aqui de São Paulo, uma situação muito atípica, é Nordeste, né? Então é uma outra realidade e eu acho que vai ser bem bacana também. Legal. Mas é uma história longa e depois eu Legal. compartilho A gente com vai vocês. fazer depois um podcast só com essas histórias de júri. Acho que seria bacana da gente contar.
E você, Vitor? Você falou que tinha uma história de júri também pra contar pra gente. Eu acompanhei alguns casos que foram comentados, e o Gustavo agora falou de júri, e aí me veio na cabeça um outro caso, que inclusive nós participamos juntos aqui, né? Gabi, Gustavo, o Rodrigão e o Thiago. O Thiagão ainda não estava com a gente nesse caso, mas que foi curioso e demonstra a importância do cuidado que você tem que ter com os detalhes do julgamento, né? Todo detalhe importa. E ali a gente estava no júri, começou também acho que às 10 horas da manhã, ainda era com o magistrado anterior aqui da comarca. 10 horas da manhã, pau quebrando, promotora de justiça cutucando toda hora a defesa. Então é aquele típico de júri que te cansa mentalmente, né? E aí a gente fez algumas pausas. As pausas, não sei se vocês vão lembrar, mas eram muito longas as pausas, Eram né? pausas de 30, 40 30, minutos. 40 minutos pro café, pro almoço. Então os júris eles se estendiam o dia inteiro. O júri mais simples era 12 horas. Hoje tá um pouquinho mais rápido, né? As pausas são 10 minutos, 15 minutos. Vamos embora. E importante agilidade nesse aspecto, né? E aí acabou a instrução do júri, acabou os primeiros debates, veio o Ministério Público para a réplica e a gente veio para a tréplica. E aí teve essa pausa de, acho que 20 ou 30 minutos, isso já lá para as 11h30 da noite, quase meia-noite. E aí, naturalmente, o acusado é retirado, ele vai lá para a carceragem, a gente sai dali também, vai tomar uma água, enfim. E aí a gente voltou. E no que a gente voltou, a milhão, né? Vamos acabar agora na tréplica, vamos acabar com a argumentação Agora da é a promotora. hora, Agora é a hora. verdade. Vou subir em cima da mesa, né? Cheio de energia. Depois de 12 horas aqui de discussão e debate. E a gente voltou com muita ânsia ao pote, né? Eu acho que eu já sei de que... Acho que você já se imagina. E todo mundo no plenário, a gente em 5. E começamos. O juiz voltou, começamos. E aí, esse aqui tem que até representar. Vê se a câmera pega aí. Ó. E aí, eu voltei na tréplica, começou comigo, tá pegando? Ó, vou falar daqui. Começou o plenário, eu fiz a abertura, a promotora de justiça quer pintar o acusado como um monstro, mas o acusado é um ser humano. O acusado... E apontei pra cadeira do réu. Aí, eu travei, olhei... Cadê o réu? Já tinha 5 minutos de tréplica ali, a gente... quebrando pau. Olha e falou, excelência. Cadê o réu? Cadê o acusado? Aí o juiz olha e falou, aí o juiz bate a bola, chama o pessoal da SAP, cadê o réu? Passa 1 minuto, vem o pessoal lá trazendo o réu da carceragem. Só que nesse meio tempo, assim, ficou cômico. Jurados deram risada, juízes deram risada. Avacalhou o momento, né? Avacalhou. Eu lembro, e tem o vídeo, né? Deve filmar, depois a gente disponibiliza isso. Porque acontece, gente, acontece. São detalhes que exigem essa atenção, mas depois desse dia, nunca mais. Primeira coisa que eu faço é olhar para ver se o réu tá ali. Mas você teve uma sacada curiosa, eu lembrei agora. Porque, como você falou, naquele momento, apontou pro réu. Excelência, cadê o réu? Eu lembrei. Mas você teve uma sacada muito boa porque houve aquela, né? Todo mundo rindo, os jurados, a descontração. E aí você aproveitou esse momento E se aproximou dos jurados. Nossa, eu achei bem legal, Acho que levou uns 2, 3 minutos pro réu aparecer. Foi 2, 3 minutos que a gente ficou ali fazendo piada e conversando, se aproximando E com os deixa eu até te jurados, perguntar uma coisa, Vitor, com relação a isso. Você acha importante tentar trazer essa proximidade dos jurados? Não proximidade no sentido de, oi, né? Ser amigo. Né? Mas assim, porque ali a gente tá lidando com um crime muito grave, homicídio. Muitas vezes a vítima tá lá, os familiares da vítima. Então, já tem um peso. Mas eu percebo, pelo menos analisando ali as atuações, porque quando a gente tá num júri com várias pessoas, você para e fica observando, né? O jeitinho de cada um. Eu percebi que você tenta ter essa proximidade com os jurados. Por que você faz isso? Você acha isso importante para quê, efetivamente, com relação a esse contato? Eu penso algo que eu acho que todo mundo aqui vai concordar, né? Quando a gente tá na defesa. A gente entra perdendo de 7-0. Sim. Né? A gente precisa correr atrás para reverter voto. E eu tenho como princípio que o sorriso é a porta da alma. Até bonito, né? Nossa, o sorriso é a porta da alma. Profundo, né? Vai dar um corte nisso. O sorriso é a porta da alma. Se você não conseguir fazer com que o jurado tenha empatia com o seu discurso, você como orador, tudo aquilo que você falar vai entrar por um ouvido e vai sair pelo outro, ou ele vai ter uma objeção para cada argumento que você trazer.
porque ele vai olhar e ele já tem naturalmente uma repulsa à sua atividade, né? Um Sim. advogado de bandido, Esse é o ponto. advogado Exato. do assassino. É o que eu iria acrescentar. Eu acho que é muito isso. Exato. Isso Porque tem que trazer, né? se a gente parar pra pensar... Humanizar, né? Se a gente parar pra pensar, o promotor, ele tem... O Ministério Público, em geral, especificamente no júri, ele tem um contato muito com o jurado ali, frequente. Sim. E também, eu acredito que faz parte do embate, né? No meio dessa discussão, às vezes, vem argumentos que são pesados para a advocacia. Sim. Existe uma tentativa de criminalizar a advocacia, Sim. de confundir o advogado com o crime, de confundir o advogado com o criminoso. Isso é péssimo. E digo mais, não só com jurados. Penso também que com a magistratura também, Sim. com desembargadores também que você vai despachar. É aquela primeira impressão. É onde você começa a falar e aí as coisas começam a mudar. Exatamente. Eu tenho essa percepção. Exato. E assim, não é. Isso que eu falo não é fazer piada ou tirar Isso. risadas dos jurados, né? Mas acho que no semblante do jurado, enquanto você fala e você presta a atenção, você consegue saber o nível de reciprocidade que ele tem com você. Criar empatia, Criar né? essa empatia E para que ele ouça Até você. desconstruir o discurso do promotor de nós contra eles, né? Porque é Exato. muito comum. Exato. O promotor pega e fala, não, nós 7 aqui, Aham. é ele, o juiz e os É. jurados. Nós 7 não, Nós nós 9. Percebe-se que é advogado. Matemático forte. Mas é para desconstruir esse discurso, né? Demonstrar que todo mundo tá dentro dessa história, dessa conta. E que Todo nós mundo somos é parte, né? Exato. Do sistema apesar da gente estar sentado lá no fundão da sala, isolado, nós também somos parte do sistema de justiça, né? E até pensando nessa questão de contato, eu já percebi, Thiago, que você também faz muito despacho com os juízes. Você acha que esses despachos que você faz com os juízes antes de qualquer julgamento, enfim, de qualquer pedido, ele também ajuda a você meio que humanizar o processo? Olha, não é só o pedido no papel que eu fiz. Não é um número, é o pedido do cliente tal, do acusado tal. Eu acho que faz toda a diferença, porque você despachar, né, entregar memoriais, você mostra o ponto principal ali do processo, da sua petição. Então, você faz petição, às vezes o negócio é complexo, a petição fica com 30 páginas. Sim. Aí você pega, faz um memorialzinho ali com 1, 2 páginas, 3 páginas, e aí você dá o destaque para os pontos principais. Então, a gente costuma despachar muitos casos, no tribunal praticamente todos, mas com o juiz a gente tenta despachar sempre. Até quando é um pedido mais importante, pedido de liberdade, a gente faz muito, sim, né? Sim. Porque, meu, É senão fica lá no fundamental, bolo, né? Não, Ah. não adianta. É só mais um, né? Acho É. que o grande papel nosso na advocacia é você tentar tirar o cliente daquele bolo. De, olha, ele tá aqui, mas ele não é só mais um, ele é uma pessoa. O rosto do processo. Ah, O certo era não existir o bolo, né? Exato. Mas assim, sabendo que Automatização, existe, né? Como se fosse um sistema automatizado. A gente é bem legal. É você desmistificar aquela coisa do, olha, é só papel, é só mais um caso. Não é só mais um caso, é um caso dentre uma vida de tantos uma outros pessoa. casos, né? E você teve dificuldade no início da sua carreira de conseguir separar essa questão emocional do técnico ou não? Você sempre foi mais técnico e, olha, Você o diz processo é isso, ponto, acabou? Ou com você relação ao cliente? você se não, apegar. Não dá, tem caso que gruda, né? Tem caso que, puta, você olha e você fala assim, ai meu Deus do céu. Porque quando o cara é culpado, tipo, ele tem a participação dele ali. Agora o cara é inocente, você fala assim, puta que pariu. Então sou eu, né? horrível, né? É eu. Exato. Eu falo, o pior cliente de você defender no sentido técnico da coisa, né, gente? É o cliente inocente. Porque você traz uma carga tão grande pra você, você fala assim, olha, depende de mim. Se eu não fizer do jeito certo, essa pessoa vai ser condenada. Só que a gente sabe que o jeito certo não é necessariamente a questão Garantia, técnica, não é? Tem processos que você pega e tem processos que te pegam. Exato. Essa frase do Puta, pai, foi boa. Luiz Gustavo. Essa frase é muito boa, viu? Eu tive alguns. Eu tive um que foi crucial também por essa questão de despacho também. O despacho, ele é fundamental. Eu vou ser sincero, eu aprendi essa questão do despacho com um grande amigo meu, que é o Pantaleão, Paulo Pantaleão. Grande abraço, Panta. Vamos trazer ele aqui. Ele é um cara que... O que aconteceu? No início da minha advocacia, eu fazia sustentação oral, tirava de pauta. Agora vai. Nossa, é isso. Cara, sem brincadeira. 8 seguidos, mais ou menos. Vamos colocar uma média. 8 seguidos tirados de pauta. Viu o resultado?
Pau. Falei, o que tá acontecendo? Aí eu pensei que eu falei, será que o que eu tô falando, o cara falando, não, eu vou ver o que ele tá falando. É mentira, ele vai lá e... Porque não é possível. E aí eu tava desabafando com o Panta, e aí ele falou, meu, cara, você tá despachando? Eu falei assim, não, tô fazendo sustentação oral. Ele falou, cara, você tem que despachar. É mais Ele falou importante assim, ó, até que a sustentação. 80%, se não mais, é o despacho. É mais importante do que a sustentação oral em si, viu? Se você quer saber. Quando você for fazer a sustentação oral lá, ó, não fica também, ó, muito não, é direto. Mas, ó, você já trabalhou antes aqui no despacho. Aí foi quando eu comecei a prosseguir dessa forma com despacho, né? Eu faço mais nos tribunais, não faço despacho. Não tenho o hábito de fazer despacho com a magistratura, com o juiz. Não faço despacho com promotor, não sei se vocês fazem. Eu fiz acho que algumas vezes. Geralmente, Às vezes eu faço. geralmente na fase do inquérito, né? É, sim, na fase do Buscar um inquérito. arquivamento, aí a gente sempre fala. Tá, pro eu promotor. nunca fiz, você acredita? Nunca fiz despacho com promotor. Agora no tribunal, bastante no tribunal. Eu acho que é essencial. Tivemos uma vitória recentemente, o Thiago aí, com a reversão de uma condenação totalmente desproporcional. Também é outro caso também que gostaria de ter a oportunidade, claro, né, de compartilhar com vocês aqui. É uma história grande, mas que é um dos Homem de processos. história grande, É né? só os causos, só os causos. Você precisou fazer a sustentação oral ou não? É complexo, não. Então, essa é a melhor sustentação Exato. oral, né? Que não existe. É a que você não precisa fazer. E foi emocionante porque os colegas que fazem sustentação oral, a gente chega, eles já começam preferência e quem eles, ó, a gente tá dando provimento aqui, quer fazer sustentação oral? Ah, não, beleza. Aí não me chamou. Eu falei, Pau. bom, vamos pra briga, né? Uhum. Estamos aqui, vamos pra briga, vamos brigar. Tá, aí fiquei aguardando, tal, chegou na nossa vez. Eu ia fazer a sustentação no dia, na ocasião. Eram 3 advogados, tava dividindo a banca com outros 2 colegas. Depois eu conto os detalhes, hein? E aí o desembargador, ô doutor, ó, tô dando provimento aqui. Você quer sustentar? Eu falei, imagina, pra quê? Necessário. Eu queria aí, Já botaram certo. eu queria ir aí e te dar um abraço. Mas assim, o que mais me impactou com relação à questão do despacho, esse é o top one da minha lista, foi esse caso, porque nesse caso eu senti que o processo de fato foi lido. Uhum. As nossas razões de apelação, pra você ter uma ideia, tinham mais de 100 laudas. A gente tá falando de um processo de mais de 4.000 laudas. Sim. Né? Então era super extenso. Memoriais, 3 laudas. Foi o máximo que eu consegui reduzir. Eu falei, não, diminuir a fonte não vale, né? Não conta. Né? Então, Eu tava desse Seus 10. então, consegui reduzir em 3, mas assim, fizemos todos os apontamentos de todas as folhas do que era mencionado, importante ali e tal, e realmente foi lido. Realmente foi lido porque no momento que ele falou, ó, a gente vai dar no provimento, é por isso, ele começou a mencionar tudo que nós Tava no despacho. destacamos que era importante. E a gente reverteu uma condenação aí evidentemente injusta, de mais de 30 anos, cara. Nossa senhora. Mais de 30 Faz a anos. diferença. E foi um dos processos que pegou. Mas até recentemente, você comentou a questão do despacho com promotor de justiça. Ah, A gente teve um caso que teve um inquérito, resumindo, né, toda essa confusão. O cliente ele foi indiciado pelo delegado por 2 tentativas de homicídio, injúria racial, injúria e tráfico de drogas. E, assim, um absurdo. Assim, totalmente fora da casinha. Não, foi um dia. entender por Foi um isso dia numa muito situação. louco. Mas a tentativa Situação. contra o policial? Não. Não. E assim, a tentativa para vocês Porque entenderem. até dava pra entender. não. O carro, foi sair com o Esquece, carro, o gente, policial falou que tem que matar Trabalhador, empresário, trabalhador, não tem zero envolvimento com crime. É uma situação, assim, totalmente abusiva por parte da polícia. Por outros motivos que não vem ao caso dizer aqui ainda, né, talvez mais para frente a gente possa conversar. Mas a gente foi conversar com base nos elementos que já estavam no inquérito. Fomos despachar com a promotora de justiça, né, Gabi? Isso. E fomos para ela, falou, olha... E ele preso, né? E Tipo, ele a gente preso, fez a prisão ele dele, preso. na Tipo assim, custódia. olha, essa tentativa, 2 tentativas de homicídio aqui, é um absurdo. Até porque, assim, houve um disparo de arma de fogo
Aí a gente até ponderou com a promotora, falou, é o filme O Procurado, da Angelina Jolie, porque como que 2 tentativas de homicídio Você falou com um isso. disparo de arma de fogo? A bala ia Fazer aquela disparar assim, a curva, bala ia né? fazer a curva? Não cabe, sabe? Não cabe. Do jeitinho sutil. Do jeitinho sutil, né? mais ponderado. E também a questão do tráfico de drogas é um absurdo. Colocaram, por exemplo, 7 quilos de droga, pesaram, por exemplo, com um vaso. Porque era a planta, né? Ah, tá. Pra Plantação. prejudicar Era o cliente. plantação. Tá. Pra Ele prejudicar tinha. o cliente. Aí pegaram o vaso É. Com a terra, o vaso. tudo. Pra prejudicar o cliente. Tipo, só a massa bruta, né? É. E aí a Não gente pode nem se despachou- dizer massa bruta, porque não é. Não é, não terra faz não, parte. não faz Exato. parte da massa bruta. E aí a gente despachou com a promotora. Quando veio a denúncia, ela desclassificou na própria denúncia as 2 tentativas de homicídio por disparo de arma de fogo. E ela suspendeu a denúncia do tráfico de drogas, dizendo: eu aguardo a vinda do laudo definitivo. Aí eu vou deliberar se vai ser necessário ou não aditar a denúncia para incluir o tráfico de drogas. Pô. Você vê, é um caso que ali na raiz você já corta, né? Que a gente sempre costuma dizer, né? Inquérito você tem que atuar, né? Mas é uma postura- É uma postura louvável também da Da promotora. Nossa, autoria. Muito. Né? Inclusive, certeza. na defesa prévia, elogiamos a promotora. Porque foi uma postura... Isso. mas- Técnico, né? Técnico. Técnico. E essa é a loucura quando a gente fala da questão técnica. Outro dia eu recorri de um processo onde o cliente foi absolvido. Mas assim, ele foi absolvido por alguns crimes sexuais. E quando da prisão não, né? Quando dali da investigação, o computador dele foi apreendido. Isso já há muito tempo atrás. 15 anos. Tem Uns 15, 12, tem 15 muito anos. tempo, assim, o processo é um processo muito antigo, ele era bem novinho na época, enfim. Saiu a sentença, ele foi absolvido por inexistência de materialidade, falta né? de materialidade. Falta de materialidade, ou seja, não tem crime. A juíza na sentença, ela quase que pede desculpas à vítima por estar absolvendo aquela pessoa e determinando na sentença a destruição do computador em decorrência do tipo de crime que foi imputado a ele. Mas como que eu destruo o computador por tipo de crime se o crime não existiu? E assim, não foi absolvição por falta de prova. Foi por estar Exato. provada. Exatamente. Exato. Caramba. E aí recorremos, interpomos o recurso de apelação só com relação a esse ponto do computador. E aí eu até fui falar com o cliente, falei, olha, eu não entendo muito sobre essa questão de tecnologia. Ele falou, doutora, esse computador é um computador caro, porque é um computador gamer. Enfim, ainda que tenha passado todo esse período do processo, ainda é um computador muito bom. Recorremos e veio a manifestação do Ministério Público concordando com o nosso recurso de apelação. Falando, não, realmente, se existe aqui falta de materialidade, ele foi absolvido em decorrência disso, não tem o que se falar na destruição digno de- Mas vocês sentem De que- louvor. Percepção minha, Tiagão, não sei se é a sua também, mas eu sinto que o âmbito da Justiça Federal ele é muito mais técnico e menos Fígado. fígado. Emotivo. Exatamente, menos emotivo, menos Isso, fígado do que a Justiça isso. Estadual. Ah, O volume é muito menor, né? Eu acho que eles conseguem de fato analisar um pouco melhor as coisas. Acho que o volume atrapalha, né? O volume não tem jeito. Né? A justiça estadual é gigantesca. E acho que o tipo de crime também, porque assim, É verdade. salvo, salvo a questão relacionada a tráfico internacional de Sim. drogas, que geral entraria ali num crime mais comum, os crimes da Justiça Federal, Mas no é- geral, eles têm questões técnicas, né? São grandes investigações. Então, acho que o juiz, o promotor de justiça, eles também têm que ter um olhar mais técnico para poder avaliar isso. Mas até mesmo nesse ponto, não, um outro caso de tráfico internacional que é a Justiça Federal, que o procurador da República pediu a quebra do sigilo telefônico do cliente para ter acesso a todas as informações do celular apreendido, e o juiz indeferiu o pedido do promotor, argumento de que Sem nem assim, manifestação da sem defesa, nem né? manifestação da defesa, antes de receber a denúncia, inclusive. Falou, não, os elementos de prova já estão constituídos, tanto que o procurador ofereceu denúncia. Então, por que ele quer os dados do celular agora? Se não tivesse convencido, não tinha oferecido denúncia. Aí você fala, que loucura! Quando você imagina isso na Justiça Estadual? Nós temos um caso que era também de tráfico internacional, que era uma investigação que tinha tido por base ali uma interceptação telefônica. Uhum. E aí na Justiça Federal, quando ofereceu a denúncia, a juíza rejeitou a denúncia porque ela entendeu nula os motivos que ensejaram a Olha interceptação isso. telefônica lá atrás. Nossa. Então ela derrubou tudo, a operação caiu inteira, já tava, tipo, bem andada, tinha bastante coisa. Mas assim,
A juíza foi, anulou, corajosa, foi. Aham. Aí o MP recorreu, mas mesmo assim foi mantida. Eu acho, Técnico, eu né? acho que isso, posturas assim, ia mudar o sistema todo, Sim. Uhum. no geral. Sim. Porque obrigatoriamente ia conduzir, obrigar todo mundo aqui de baixo a trabalhar melhor. Uhum. Verdade. O policial militar trabalhar melhor, o civil. O civil não consegue trabalhar melhor, então ia começar a vir verba, porque também tem Sim. isso. Tem. Também tem isso. Iam ter Existe que uma viabilizar pra deficiência trabalhar. muito grande de mão de obra, de verba, para que possam fazer o trabalho em si, né? Assim, promotor, Ministério Público, quando tem posturas como essas, é louvável. Não porque é favorável à defesa. Não, não. Também é digno de louvor Porque também. é técnico, o né? Você Ministério Público, percebe isso. quando não tem excesso. Não, Uhum. é isso. Sim. O fato é esse, o fato é esse, é ilícito por esse motivo, não tem aqui nenhuma excludente de culpabilidade. Aqueles casos que você pega o processo como defesa e fala assim, ih, Ué. caramba, o que eu vou fazer aqui tudo agora? Exato. Redondinho, Tão né? bonitinho exato. que... Nossa, ele calculou a pena direitinho. Nossa, ele aplicou a Você vira pro redutora. cliente e fala aqui, ó, vamos trabalhar a pena. Exato. É isso. Os elementos de prova, a acusação bem formulada, pô, é isso. Entendeu? Então, dizer que é louvável o Ministério Público só quando é a favor da defesa, não é esse o Não, caso. não. Porque eu escuto muito isso. Mas uma boa Principalmente na denúncia plenária. facilita a defesa, né? Uma Exato. boa denúncia torna mais fácil o exercício da defesa. Eu gosto E de o dizer, exercício também do juiz, quando ele vai decidir, eu né? gosto de dizer para os alunos que constitui elemento da ampla defesa a ampla acusação. Uma pessoa bem acusada, ela tem a possibilidade de exercer a ampla defesa. Eu não aguento mais pegar aquelas denúncias, por exemplo, associação ao tráfico. De data incerta até data incerta esteve associado. Qual é a data incerta? Vou defender do quê? Sabe? Exato, Exato. exato. Forma genérica. Aí vem aquela questão automatizada, né? Esse é o problema. É o copy Então, cola. eu acho que se mudasse isso, pô, eu acho que a gente teria uma justiça diferente em todos É o os nosso- parâmetros. É o sistema como um todo, né? Nosso sistema ainda, ele... Vamos colocar assim, é um sistema muito enxuto para a quantidade de processos que nós temos no geral, né? E é o que eu falo, até coloquem aqui nos comentários, quem nos assiste, quem nos ouve, se vocês concordam com isso, né? Isso, vamos pro encerramento, vamos encerrando, coloquem nos Exato. comentários. Até amanhã. Senão, se deixar, a gente fica aqui 4 horas. Mas a gente precisa entender, e o sistema de justiça precisa entender, que responder a um processo já é uma punição. Né? Não é aquela coisa, bota aí no processo, na sentença, se tiver errado, a gente absolve. Não, responder um processo já é ruim. Um Né? inquérito. Exato. Inquérito já. Bom, pessoal, então estamos finalizando aqui por hoje nosso segundo episódio do podcast. E seguinte, hein? Agora vamos jogar para vocês. Coloquem aqui nos comentários do YouTube quem que vocês querem que a gente convide para poder falar um pouquinho, para contar um pouco da sua história. E a gente vai fazer esse canal, tá certo? E também dicas de tema, alguma curiosidade que vocês tenham para que a gente possa trazer para vocês, fechado? Então foi um prazer enorme estar com todos vocês e nos vemos no episódio 3 do Trincheira Cast. É isso aí. Valeu, pessoal.